Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 23 de maio, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Comitê Olímpico do Brasil comunica tentativa de ataque cibernético. Discord hackeado. App notifica usuários sobre violação de dados. E Microsoft alerta para aumento de ataques direcionados para e-mails corporativos. E eu começo com essa notícia que fala: o Comitê Olímpico do Brasil comunica tentativa de ataque cibernético. O Comitê Olímpico do Brasil, COB, informou em comunicado à Security Report, no dia 22, que sofreu uma tentativa de ataque hacker no mês de abril. Segundo informações, a área de tecnologia da informação da entidade percebeu e conteve a invasão e, em seguida, passou a seguir o protocolo definido para esses casos. De acordo com o COB, por segurança, os sistemas foram interrompidos para que fosse realizada uma varredura total, constatando posteriormente que não houve roubo ou captura de dados. Para a apuração do incidente, a entidade acionou as autoridades competentes que investigam o caso. O COB encontrou alternativas que possibilitaram prosseguir com todos os processos de suporte às confederações brasileiras olímpicas, assim como seus próprios projetos de apoio a atletas e equipes, explicou a nota. Bom, para quem acompanha o quadro aqui dia a dia, ontem eu falei de um incidente que foi contido bem no seu princípio, né, com a Axur. E hoje a gente está falando de um incidente, noticiando mais um incidente que também foi contido logo no início. Percebam que, e isso é uma boa notícia, é uma excelente notícia, mostra que algumas entidades, né, algumas empresas também, possuem maturidade suficiente para identificar alguns incidentes e têm planos concretos para a contenção dos mesmos. Os incidentes, eles se materializaram até determinado nível. Foi possível perceber, né, que houve uma tentativa, que houve um acesso. No exemplo de ontem, inclusive tentativa de roubo de credenciais de clientes, página falsa, etc. Mas tudo isso, né, mostra que quando a gente conhece muito bem os nossos serviços, quando a gente tem mapeado os comportamentos esperados, mecanismos de detecção e descreve adequadamente procedimentos para a contenção, é possível executar esses planos e conter os incidentes e impedir que impactos maiores aconteçam. Então, são boas notícias e eu espero sinceramente que todas as empresas, todas as instituições, órgãos públicos, etc., cheguem um dia nesse nível de maturidade, porque é muito importante. Percebam que existiam fragilidades, foram adotados alguns controles, inclusive decisões difíceis precisaram ser tomadas. Essa matéria fala, por exemplo, olha, tivemos que paralisar os serviços, e ainda assim fomos capazes de ter alternativas para prosseguir com os processos de suporte às confederações brasileiras olímpicas, por exemplo. Então, isso mostra exatamente a consciência de que serviços presta e numa eventual inoperância, qual é a contingência disso, percebem? Então, tudo isso é bastante importante e precisa ser levado em consideração quando falamos dos nossos principais serviços, porque uma das decisões mais difíceis é justamente de paralisar, de simplesmente bloquear todos os serviços, né, os que estão publicados, e começar um plano de contenção. E tão difícil quanto estabelecer esse plano de contingência, melhor dizendo, é estabelecer uma investigação e dizer agora podemos restabelecer a situação de normalidade. Isso também é difícil. Então, por quê? Porque você precisa confiar nos seus controles. Precisa confiar que identificou exatamente como o ataque aconteceu e que é capaz não só de conter, se acontecer novamente, mas diminuir a possibilidade de reincidência. Isso tudo exige uma operação de muita maturidade. Muito bacana esse tipo de notícia. Discord hackeado. App notifica usuários sobre violação de dados.
Usuários do Discord estão sendo notificados desde o início da última semana sobre uma violação de dados ocorrida após conta de um agente de suporte terceirizado ter sido alvo de ataque cibernético. Conforme a plataforma, o incidente permitiu acesso não autorizado à fila de tickets de suporte, endereços de e-mail, conteúdos de mensagens trocadas com o suporte e eventuais anexos presentes nos tickets de atendimento foram expostos a partir da campanha maliciosa. A empresa desativou a conta comprometida após a descoberta do vazamento, além de ter feito uma varredura em busca de malwares no computador do agente. Reforçando seu comprometimento com a privacidade e os dados dos usuários, a companhia afirma ter levado a ação muito a sério. Ela disse ainda que está trabalhando com o parceiro de atendimento ao cliente para reforçar a segurança e prevenir a ocorrência de novas invasões. Bastante popular entre os gamers, não só entre os gamers. Muitas empresas acabam utilizando essa plataforma para comunicação, utilizando alguns aspectos de gamificação para tornar o ambiente mais agradável, visto que é uma plataforma bastante difundida, sim, para gamers, mas também acaba entrando muitas vezes no âmbito corporativo. Continuando, o Discord tem atualmente cerca de 150 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo e 19 milhões de servidores ativos semanalmente. O número de pessoas que podem ter sido afetadas pelo vazamento não foi divulgado. Na mensagem enviada aos usuários que tiveram dados acessados indevidamente nessa violação, o aplicativo comenta que o risco de má utilização das informações é pequeno. Mesmo assim, faz um alerta para eventuais tentativas de golpes e fraudes aproveitando o vazamento. Embora acreditemos que o risco seja limitado, é recomendável que você fique atento a qualquer mensagem ou atividade suspeita, como fraudes ou tentativas de phishing, diz o texto. Na dúvida, entre em contato com o app de mensagens pelos canais de atendimentos oficiais antes de clicar em algum link ou fornecer os seus dados. A realidade é que esse tipo de comunicado ajuda muito pouco os usuários, porque o que eles desconhecem, não posso obviamente aqui generalizar, mas basta que sejam feitos testes de phishing para que você comece a observar uma tendência de que uma boa parcela das pessoas não consigam identificar esse tipo de mensagem. Então, simplesmente dizer que uma fraude, uma tentativa de phishing pode acontecer é muito pouco. É muito pouco. E aí, assim, não estou falando especificamente da Discord. Vamos trazer isso para o nosso âmbito, para os nossos negócios, para o nosso dia a dia. Como você se comunica com seus usuários, com seus clientes, com as pessoas pelas quais você disponibiliza os seus serviços ou ainda você se comunica? Está claro quais são os meios, os canais utilizados para a comunicação? Como os clientes vão identificar que é a sua empresa, a sua instituição, o seu órgão e não necessariamente alguém tentando aplicar um golpe? Esse é o tipo de conscientização que a gente precisa fazer para justamente ficar mais próximo e mostrar. É muito duro, é muito difícil para as pessoas hoje em dia identificar o que é verdadeiro e o que é falso. Então, mostrar quais são as formas de comunicação, como eles identificam, quais são os cuidados que eles devem ter, trabalhar frequentemente esse tipo de informação, obviamente é muito mais benéfico do ponto de vista de conhecimento do que necessariamente dizer que ele pode ser vítima de uma tentativa de fraude ou phishing. Ele já é, todos os dias. Seja em virtude desse vazamento, seja em virtude de outros. Então, o grande ponto é como a gente traz esse nível de consciência. É óbvio que um incidente você precisa comunicar às pessoas que podem ser afetadas. Isso é bastante interessante, mas não deveria parar por aí. As empresas que realmente se preocupam com seus clientes, que querem, de fato, preservar pelo relacionamento e principalmente pela segurança dessas pessoas, deveria disponibilizar também treinamentos de conscientização e mostrar como se relaciona, qual é a forma correta. Ah, mas eu não tenho um site, eu não tenho um portal. Qual é o app? Onde ele está disponibilizado?
O desenvolvimento é assinado por quem? Qual é a versão? Como ele busca esse dado? Você se comunica por WhatsApp, você se comunica por e-mail, você se comunica por telefone? Quais são os números? E ainda assim, lembrando, alguns golpes, né, como SimSwap, muitas vezes pode fazer vítimas também em empresas. Então, é importante estar muito atento a esse tipo de situação e trabalhar fortemente para tentar garantir que esses canais oficiais, essa forma com que você se relaciona pelos clientes, não seja utilizado também por criminosos. E na última notícia de hoje, Microsoft alerta para o aumento de ataques direcionados para e-mails corporativos. A Microsoft lançou o novo relatório alertando as empresas sobre o aumento alarmante de ataques de comprometimento de e-mail comercial e as táticas em evolução empregadas pelos cybercriminosos. O relatório fornece uma análise abrangente do cenário de ameaças de abril de 2022 a abril de 2023, sugerindo que os sistemas da empresa atualmente detectam e investigam uma média de 156 mil ataques diariamente. Esses ataques aumentaram significativamente em 38% nos últimos 4 anos. De acordo com as descobertas da Microsoft, os invasores têm cada vez mais utilizado plataformas de Bulletproof Link para orquestrar campanhas de e-mails maliciosas em grande escala. O Bulletproof Link oferece aos cybercriminosos um serviço de ponta a ponta, incluindo modelos, hospedagem e serviços automatizados, permitindo que eles executem ataques back facilmente. Além disso, a Microsoft alertou que a especialização e consolidação da economia do cybercrime neste setor pode levar a um aumento no uso de endereços IP residenciais para evitar a detecção. Vejam que o crime está avançando rapidamente. Quando a gente fala de índices nos últimos anos, eles têm crescido absurdamente. E como hoje em dia, incluindo os criminosos, estão utilizando artifícios de inteligência artificial justamente para se aproximar ao máximo da comunicação oficial, da forma de comunicação mais correta, tentando ao máximo passar despercebido por baixo do radar, né, além dos radares. Então isso, claro, mostra que será cada vez mais difícil. E nós precisamos, obviamente, agir para tornar todos os nossos sistemas, ambientes e serviços mais seguros. Só dessa forma conseguiremos ter um ecossistema mais seguro. E, além disso, precisamos trabalhar, como eu disse na matéria anterior, aspectos de conscientização. Do contrário, por mais que os nossos sistemas estejam seguros, nossos clientes não estarão. Bom, pessoal, e o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia e até a próxima.